Você piscou e o Dorival Júnior já fez mais uma convocação extremamente genérica e aquele período maravilhoso que todos nós amamos, que é apelidado de Data FIFA, infelizmente está voltando. Bem, antes de realmente para análise da convocação, dos jogos, das escalações, né, que o Dorival ele deveria usar, eu só quero comentar aqui um pouquinho, né, tirar um tempinho do vídeo para falar disso. Cara, como que a data FIFA tá chata. Você tem um período muito interessante do futebol brasileiro, cara. Agora as competições afunilando, semifinal de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores. E aí você vem essa data FIFA que é extremamente chata. O Brasil vai enfrentar dois adversários extremamente ruins, em fases terríveis, né? O último colocado e o penúltimo colocado, que no caso são Peru e Chile, respectivamente, né? Com esse futebol modorrento da seleção, cara, tudo cansa muito, sabe? E tipo, pô, não tenho vontade nenhuma de ver essa data FIFA, só que a gente realmente tem que fazer essa cobertura aqui da seleção brasileira, tem que cobrar os caras e por aí vai. Só que, pô, os mesmos caras, o mesmo estilo de futebol, tudo muito maçante. E aí você corta um período muito interessante, né, do futebol sul-americano agora pra essa porcaria. É, cara, assim, infelizmente a data FIFA é obrigatória, né, mas eu acho que até o futebol da seleção melhorar, a gente não vai ter esse sentimento realmente passando. Porque a data FIFA tá maçante e cansativa. E eu acho que só o futebol da seleção vai fazer esse sentimento passar. Agora, realmente, indo para os convocados, né? O Dorival convocou na última sexta-feira, né, na coletiva de imprensa padrão, os convocados para os amistosos do Brasil nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente contra Chile e Peru. Peru, que é o último colocado atualmente das eliminatórias, e o Chile, que é o nono colocado, ou seja, 10º e nono, penúltimo e penúltimo, vocês entenderam. Bem, de goleiros nós tivemos Alisson, Bento e Ederson, basicamente os mesmos convocados da última convocação. Laterais, os que se mantiveram, Danilo na lateral direita e Guilherme Arana na lateral esquerda, e tivemos duas novidades. Wanderson do Mônaco, que fez uma partida interessantíssima contra o Barcelona pela Champions e se recuperou de lesão para esse ano, né, e aí voltou a ser convocado. E Abner, lateral esquerdo, que tem passagens aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense, tanto que gerou aquela foto icônica numa transmissão da Globo, e pelo Botafogo também, e agora está no Lyon. Eu não acompanho muito o campeonato francês, mas suponho que ele esteja jogando bem, afinal ele foi convocado, né? Vamos a convir. Opa, meu caro telespectador. Você pode perceber por esse pequeno jogo de câmera que eu acabei de fazer que ocorreu um pequeno erro, né? No material bruto eu acabei esquecendo de falar especificamente aqui dos convocados para a zaga. Então eu só vou atualizar aqui rapidinho, né? Como você pode ver pela imagem que está ao lado da minha cara. Os convocados foram Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Éder Militão, do Real Madrid e Marquinhos, do PSG. Mas é isso, e acompanha aí, né, pra ver o resto da convocação e a minha opinião realmente também aos zagueiros que eu acabei esquecendo de falar no início. Meio-campistas, basicamente todo mundo da última convocação. André, Gerson, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rodrigo novamente convocado como um meio-campista. Atacantes, os que se mantiveram, Endrick, Luiz Henrique e Vinícius Júnior. E aí você tem um nome que tinha sido convocado, mas acabou sendo cortado, que é o do Savinho. E de voltas, realmente, a gente tem do Gabriel Martinelli e também do Rafinha, que não foi convocado na última data FIFA porque tinha jogos de suspensão a cumprir. E Igor Jesus é a novidade da vez, né? O atacante que vem numa excelente fase no Botafogo, agora ganhou a sua chance e vai poder possivelmente jogar com a camisa amarelinha nesses jogos contra Chile e contra Peru. Bem, quanto às minhas críticas, né, os pontos negativos que eu acho dessa convocação aqui. O Bento, cara, eu continuo com a mesma opinião da última convocação. Se você quiser saber essa minha opinião realmente, né, do porquê eu acho que o Bento não deve ser convocado, vá no vídeo, ele tá aqui no canal, então é só você pesquisar realmente. Laterais, eu acho que chamar o Danilo é rir da cara do brasileiro, né? É uma grande piada, porque é um jogador que é reserva na Juventus e, detalhe, é zagueiro reserva, ele não é lateral. No Brasil, ele é praticamente -1 quando o assunto é atacar, e quando o assunto é defender, ele nem cumpre essa função com maestria, na minha opinião. E aí você tem, por exemplo, o Ian Couto, né, que tá no Dortmund, que poderia ser chamado no lugar. Eu acho que é um erro gigantesco você chamar o Danilo. Guilherme Arana é a melhor opção que a gente tem atualmente para lateral esquerda, e eu acho muito bom os testes, tanto do Wanderson quanto do Abner, vai que eles de desempenho. Mas assim, cara, as laterais, novamente, muito abaixo do nível que se espera da seleção brasileira. Falando dos zagueiros, cara, eu acho que a gente tem 3 pontos muito positivos. Militão, que agora tá de volta, né, ele foi cortado da última data FIFA por conta de lesão. Gabriel Magalhães é um dos nossos melhores zagueiros atualmente, né, tá jogando muita bola no Arsenal, e cara, eu acho excelente. Eu ainda vou falar aqui na escalação, né, quando eu for montar o time, mas eu acho que ele realmente tem que ser titular. E Bremer, cara, finalmente perceberam que o Bremer é brasileiro. Vocês acreditam, gente? Um dos melhores zagueiros da Itália nas últimas 2 temporadas é brasileiro.
E ele não vinha sendo convocado. Cara, assim, o Bremer, pra mim, ele briga direto com o Gabriel Magalhães ou com o Militão pra ser titular dessa zaga. Eu acho um absurdo como ele não era convocado até então, cara. É simplesmente patético o Bremer jogar a bola que ele joga na Juventus e ele não ser convocado. E aí a gente também tem como quarto zagueiro o Marquinhos. E é que eu faço minha crítica, cara. O Marquinhos ele não vem jogando tanta bola e eu vou fazer a mesma cobrança que eu fiz na última convocação. Por que raios o Murilo do Nottingham Forest, ex-Corinthians, não está nesta convocação? É um jogador que está jantando a Premier League. Já está sendo cotado para times de alto escalão, como Liverpool e como Manchester City. E você não convoca o moleque por quê? O cara está liderando estatísticas na liga mais competitiva do mundo. E você não convoca ele por quê? Você convoca o Marquinhos, que quando precisou jogar na última data FIFA, foi extremamente comum. Por que você não arrisca? E essa crítica ao Murilo realmente se mantém. Se antes eu criticava muito o fato do Bremer não ser convocado, agora todo o foco vai ao Murilo. Porque não faz sentido o Murilo do Nottingham Forest não ser convocado para a seleção brasileira. É um jogador que vai brigar diretamente por titularidade. E o Dorival Júnior, ele fecha os olhos pra ele. Meio-campistas, eu acho um completo absurdo o Dorival Júnior ele cometer a pachorra de chamar 4 meio-campistas. Gente, Rodrigo é atacante, ele vem sendo usado como atacante. Não vamos cair nessa baboseira dele ser convocado como meio-campista, então ele vai jogar como meia. Não. De meio-campistas mesmo, a gente só tem André, que é primeiro volante, Gerson, que é segundo volante mais ou menos e também meia construtor, Bruno Guimarães, que é esse segundo volante também, e o Lucas Paquetá, que pode fazer essa função de segundo volante e também de meia construtor. A gente só tem 4 meio-campistas. A gente tem a mesma quantidade de laterais e de meias nessa convocação. Eu acho isso aqui um absurdo, porque o principal problema do Brasil, na minha visão, é a falta de construção, é a falta de lucidez na hora de criar jogadas no ataque. Isso passa essencialmente pelo meio campo da seleção brasileira, que é completamente patético, inerte e sem ideias. E aí a faixa de campo com a menor quantidade de convocados é justamente o meio de campo. Eu realmente não compreendo e eu acho isso um absurdo, cara. Falando dos convocados realmente, cara, você tem um Bruno Guimarães, que eu não entendo a cadeira cativa que ele tem aqui na seleção brasileira. É um meio-campista que pouquíssimo agregou à seleção, né, na última data FIFA, principalmente, cara. A partida do Bruno Guimarães contra o Paraguai é patética. E aí você deixa nome de fora que eu acho que foram até interessantes, como o João Gomes. E ao invés de você, por exemplo, convocar outro meio-campista pra arriscar aqui, você continua com o Bruno Guimarães, que pra mim é um erro. Você também tem o Douglas Luiz, que acaba não sendo convocado a já 2 datas FIFAs. Então, cara, eu critico muito a convocação do Bruno Guimarães. A convocação do André eu acho interessante. A do Gerson eu acho patética, porque ele não vem jogando bem, assim como todo o elenco do Flamengo, né? Lucas Paquetá é o nosso melhor meio-campista atualmente, então eu acho uma boa convocação. E o Rodrigo, cara, eu acho muito interessante, né? É o melhor jogador da seleção brasileira pós Copa América, até mesmo na própria Copa América. É o único cara que realmente chama responsabilidade nesse time. E eu acho que deveria ser utilizado como meio-campista realmente, mas todos nós sabemos que o Dorival Júnior é teimoso e não vai fazer isso. E agora chegando no ataque, cara, eu tenho alguns pontos muito positivos, né? O Endrick ser convocado é maravilhoso, é um jogador que vem ganhando minutos no Real Madrid, vem correspondendo, um jogador com uma estrela absurda e eu espero que finalmente o Dorival ele entenda que o Endrick é titular, porque parece que ele tem uma birra com o Endrick que não faz sentido. Gabriel Martinelli vem jogando bem no Arsenal, acho muito interessante a convocação dele. Rafinha é o melhor brasileiro na atual temporada europeia. É o melhor brasileiro neste ano de 2024 que está jogando em solo europeu. E, cara, a convocação é extremamente justa e o Rafinha ele tem que ser titular. É um jogador que rende na seleção brasileira. É um jogador que muitas vezes é muito cobrado e tem um hate muito grande na minha visão por parte de muita parte da torcida, porém esse hate é descabido. É um jogador que rende, é um jogador na Copa América que foi um dos poucos a se salvar, juntamente com o Rodrigo, por exemplo. Então o Rafinha tem que ser titular e essa convocação é justíssima. Savinho, outro jogador que vem jogando muita bola no City e mereceu ser convocado. Vinícius Júnior, embora não desempenhe na seleção brasileira, é o melhor brasileiro que a gente tem atualmente, né, com a lesão do Neymar. Luiz Henrique fez uma excelente data FIFA, cara, jogou 90 minutos, 45 minutos nos 2 jogos e foi muito bem, tanto contra o Equador quanto contra a Bolívia. Então, cara, convocação justíssima do Luiz Henrique e me anima muito ele realmente ter sido convocado. E a surpresa, né, dessa convocação é o Igor Jesus, um jogador que vem jogando muita bola, mas muita bola mesmo no Botafogo. Merecidíssima essa convocação. E, cara, eu acho que ele vai brigar por titularidade, vou te falar. É um jogador que é diferente, mas se assemelha um pouquinho mais ao Pedro do que o Endrick. Eu acho que o Dorival vai olhar com bons olhos aqui pro Igor Jesus. E, cara, tá jogando bola pra isso. Merece realmente minutos nessa data FIFA. Quanto à convocação, realmente é isso, cara. Eu ainda acho que o Dorival Júnior, ele tá sendo extremamente genérico. Ele convoca novamente muitas caras parecidas. Ele arriscou em 1, 2, 3 nomes.
É difícil, né, pô? Cara, você tem tempo pra testar e você vai pegar as duas piores seleções, né? A gente vai pegar o Chile no dia 10 e o Peru no dia 15, como eu já disse nesse vídeo. E você não vai arriscar contra as duas piores seleções? Mas ainda assim, né? Cara, muita coisa me revolta aqui. Esse trabalho do Dorival vem me decepcionando bastante. Essa quantidade de meio campista, como eu falei. Mas vamos ver essa página. Falando agora dos confrontos. Gente, o Brasil, ele vai enfrentar as duas piores seleções sul-americanas nessa atual eliminatória para a Copa do Mundo. O Chile, ele tá vivendo uma crise gigantesca como instituição. E o Peru tá passando por uma das suas piores gerações na sua história. Então, cara, o mínimo que eu espero são 6 pontos. O Brasil tem de ganhar esses dois jogos. Não tem margem para se desperdiçar nenhum ponto agora nessa data FIFA. Porque na próxima data FIFA, eu vou pegar aqui, o Brasil ele vai enfrentar Venezuela fora de casa, um time que o Brasil ele não conseguiu vencer aqui ainda sob o comando do Diniz, e o Uruguai agora em casa, né, um time que o Brasil ele foi completamente jantado lá em Montevideo, no Estádio Centenário. Então a próxima data FIFA, em novembro, é complicada. E é de extrema importância você pontuar agora. Se o Brasil ele faz 16 pontos, ele já pode ir talvez pro top 4 realmente dessa eliminatória e ficar mais tranquilo. O Brasil ele precisa pontuar, tanto pro Dorival ele ter calma. E assim, gente, como eu venho pontuando desde os últimos vídeos relacionados à data FIFA e seleção brasileira, é essencial que o Brasil ele pontue. Porém, mais do que nunca, o Brasil ele tem que desempenhar. O Brasil ele não apresentou nada contra o Equador e contra o Paraguai. Então agora, talvez contra as duas piores seleções, eu imagino que o Brasil ele consiga desempenhar o mínimo do futebol. E para isso é necessário realmente que alguns jogadores desempenhem o futebol esperado deles, né? Assim, o Dorival, ele tem muito mérito por esse desempenho patético do Brasil. Mas eu não acho que a culpa é só dele. Gente, a gente tem o Vinícius Júnior, um candidato à bola de ouro, e muito provavelmente irá ganhar esse prêmio. O primeiro campeão desde 2007, que foi o Kaká, não desempenha pela seleção brasileira. O Vinícius Júnior, ele não consegue jogar na seleção brasileira 1/10 do que ele joga no Real Madrid. O Bruno Guimarães, por exemplo mesmo, que ele joga até que bem no Newcastle, tanto que é convocado, não desempenha nada na seleção brasileira. Não tem condição, cara. Os caras simplesmente não jogam pela seleção brasileira. Isso é revoltante, pô. Não entra na minha cabeça um candidato à bola de ouro e muito provavelmente ganhador deste prêmio não conseguir jogar nem 1/10 do que ele joga no Real Madrid. Isso é, cara, inacreditável. E, pô, falta um pouquinho de vergonha na cara também, né? Eu acho que os jogadores têm que, no mínimo, desempenhar bem e ganhar os dois jogos. Ganhar os dois jogos é obrigação. E o mínimo esperado é desempenhar. E agora, realmente, para fechar esse vídeo, eu só vou fazer aquela pequena escalação da seleção brasileira, tal qual eu fiz no último vídeo, relacionado à convocação do Dorival. No gol, eu colocaria o goleiro Alisson, cara, ainda é o nosso melhor goleiro à disposição, acho muito melhor do que o Ederson e melhor do que o Bento, afinal o nível de competitividade em relação ao Bento é gigantesco, então eu manteria o Alisson. Novamente, o pessoal criticou o Alisson, eu não entendo, pra mim tem que ser titular. Lateral direita, eu me recuso a escalar o Danilo. Então eu vou de Wanderson, é um moleque que vem jogando bem agora nessa volta de lesão do Mônaco. Cara, tem que dar chance. O Danilo não tem condições de ser mais titular da seleção brasileira. Dupla de zaga, eu iria de Militão e ao lado dele Gabriel Magalhães. Porém também testaria o Bremer ou no jogo contra o Chile ou no jogo contra o Peru. Acho que esses três zagueiros eles têm que jogar, é obrigação colocar os três em campo. E cara, são os melhores que a gente tem à disposição atualmente, eles têm que jogar. E também conseguir realmente ritmo de jogo, entrosamento, porque cara, é o melhor que a gente tem à disposição. E na lateral esquerda, Guilherme Arana, eu também testaria, né, eventualmente o Abner em algum dos dois jogos jogando os 90 minutos. Mas eu começaria com o Arana porque eu acho que na atual circunstância nossa, né, é o que a gente tem de melhor. Na volância, né, o primeiro volante, manteria o André, é o único primeiro volante que a gente tem. E também eu acho que é o melhor que a gente tem à disposição atualmente. Talvez brigando ali com o João Gomes, só que eu acho o André melhor, então manteria ele. Pra mim é um jogadoraço, chegou agora na Europa no Wolverhampton, também é o time do João Gomes. Então manteria ele de titular. Segundo volante, pra mim, Bruno Guimarães, banco. Eu colocaria o Lucas Paquetá. O Brasil ele é um time que ele sofre muito na criação. Então a gente talvez recuar esse meio campista que é mais criativo e colocar outro jogador para auxiliar ele na construção pode ajudar bastante. Eu acho que o André ele consegue segurar muito bem as pontas, né? Tendo um jogador a menos para marcar. Então eu colocaria o Paquetá fazendo mais essa construção, né? Fazer esse box to box. Como segundo volante e como meia criativo eu colocaria o único jogador que vem chamando a responsabilidade e vem jogando muita bola na seleção brasileira pós-Copa América, que é o Rodrigo. O Rodrigo, ele merece jogar os 90 minutos. O Vinícius Júnior, que não faz porcaria nenhuma com a camisa da seleção brasileira, não merece jogar os 90 minutos. O Rodrigo, que chama a responsabilidade, que faz alguma coisa, que tenta, merece. Eu acho que ele merece jogar numa posição digna e não ser improvisado de falso 9. Então eu colocaria ele de meia armador. Ponta direita, Savinho, vem jogando muita bola, tá comendo a bola no time do Pep Guardiola, jogando muita bola mesmo no City.
manter ele na ponta direita. Ponta esquerda, Vinícius Júnior, banco. Não rende pela seleção brasileira. Eu gostaria que rendesse? Sim. Se ele rendesse metade do que ele rende no Real Madrid, na seleção brasileira, ele era titular absoluto? Sim. Porém, não está rendendo. E, em contrapartida, na outra mão, você tem um jogador que está jogando absurdos. É o melhor jogador brasileiro na atual temporada de 2024-2025 na Europa, que é o Rafinha, e está jogando exatamente de ponta esquerda, porque você tem um Lamine Yamal, né? Um jogador que talvez seja um pouquinho ruim, né? Ainda tá em crescimento. Cara, Rafinha tá comendo a bola nessa ponta esquerda barra meia camisa 10, né? Eu poderia tranquilamente alterar o Rafinha com o Rodrigo, também daria certo. Então, Rafinha, ponta esquerda titular, e banco Vinícius Júnior. E de atacante, Endrick. Não tem condições do Endrick continuar sendo reserva. É um moleque que tem estrela e é o que a gente tem melhor à disposição. E claro, testaria tanto o Luiz Henrique na ponta direita, quanto o Igor Jesus de atacante no lugar do Endrick, e é um dos dois jogos também jogando os 90 minutos. Os caras, eles têm que ganhar minutagem, eles têm que jogar, e eu acho que eles merecem. Porque o Luiz Henrique, por exemplo, desempenhou absurdo na última data FIFA, e o Igor Jesus vem jogando muito bem no Botafogo. E assim, isso que vocês acabaram de ver é a minha escalação ideal. Vocês querem que a escalação do Dorival? Vocês querem um gabarito? Eu tenho certeza que no jogo contra o Chile, o Dorival irá escalar esse time, porque é um treinador que não arrisca quando tá na seleção brasileira. Alisson, Danilo na lateral direita, Militão e Gabriel Magalhães, esse aqui eu acho que não mexe, ou no máximo entra o Marquinhos do lado do Militão, e Arana. André, Bruno Guimarães não vai sair do time, o Dorival não tem a capacidade, né, não tem o culhão pra botar o Bruno Guimarães, que não vem jogando nada no banco, e Paquetá de meia, camisa 10 realmente. Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo lá no ataque. Essa aqui, cara, eu tenho certeza que vai ser a escalação do Dorival. Me cobre. Este time ele irá ser titular contra o Chile. Cara, pode esperar, é gabarito isso daqui. Então, no mais é isso, né? Só reiterando aqui a data dos jogos. Dia 10/10, o jogo contra o Chile às 9 da noite. E dia 15/10, contra o Peru às 9h45. Cara, é aquilo, né? Data FIFA, a gente tem que passar por isso. Infelizmente, a gente vai acabar pausando um período muito interessante, muito legal da temporada sul-americana, como eu disse na introdução. Mas a gente tem que passar, às vezes, na nossa vida por situações incômodas e que a gente não gosta. E Data FIFA eu tenho certeza que é uma dessas. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria muito. E, cara, discordou de alguma coisa que eu falei? Alguma atrocidade? Ficou revoltado? Comenta aí, bora fazer aquela discussão, mas sempre mantendo respeito. Porque, cara, eu quero criar uma comunidade aqui muito realmente unida, que respeita uns aos outros, que tá aberto ao debate. Porque, no final de tudo, o debate é realmente importante. Não é eu estar certo ou você estar errado. O que realmente importa é o debate. É isso, e até o vídeo de amanhã.